Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitar um pouquinho esse pequeno vídeo para nós falarmos de um assunto muito real, nos dias de hoje, que é sobre a rebeldia. Você conhece algum rebelde? Você já esteve do lado de um rebelde? O que a Bíblia fala sobre o rebelde? O que? Falando um pouquinho a respeito de teimosia e também de rebeldia. Teimosia, o que é a teimosia? É ação ou procedimento para seguir o que se quer, aquilo que você quer para si próprio, ao invés daquilo que Deus quer para você. Rebeldia é o que? Insolência, desobediência ou oposição, aberta à autoridade ou controle por parte de Deus. E muitos hoje em dia estão vivendo desse jeito, estão se rebelando contra seus líderes, contra seus pastores, e acham que estão certos, acham que vão se sobressair com isso, vão se dar bem com isso. Pelo contrário, todos os rebeldes um dia se arrebentam, porque é errado se rebelar contra aquilo que Deus levantou, contra aquilo que é de Deus. 1 Samuel 15, versículo 32, sabe o que fala lá? Que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Sabia disso? Imagina, feiticeiro vai para o céu? Fala para mim, feiticeiro vai entrar no céu? A Bíblia diz que o feiticeiro vai para o céu? Não. Agora imagina que o rebelde ele está cometendo um pecado pior do que feitiçaria. O rebelde vai para o céu? Adianta muito o rebelde derrubar o pastor dele para assumir o lugar? Ele vai para o céu? Não. A Bíblia está dizendo que não. É muito claro essa palavra de Deus, É muito claro quando a palavra de Deus está dizendo que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Então, olha só, feiticeiro e idólatra, o rebelde, ele é pior do que o feiticeiro e pior do que o idólatra. Olha só que coisa, E tem muito rebelde achando que vai para o céu ainda, E nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia desses rebeldes, porque é muito sério isso, queridos. Já parou para pensar nisso? Talvez você não tinha nem parado ainda, para fazer uma análise a esse respeito. Em Tiago 4, versículo 17, sabe o que diz? Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o que? Pecado. Agora, o rebelde sabe muito bem que ele está sendo rebelde, Ele sabe muito bem, sabe? Só que ele não quer saber, ele não quer dar ouvido. A pessoa rebelde se recusa a dar ouvido. Ele se recusa, ele não quer, ele acha que ele é o certo. O rebelde, para ele é o certo. O resto é resto, O resto é resto. Em Neemias 9, versículo 16 e 17, sabe o que diz? Pois eles, nossos pais, tornaram-se arrogantes e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos, recusaram-te a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles, endureceram a sua cerviz, mas foram desobedientes e se revoltaram contra ti, largaram a tua lei para trás das costas, quer dizer, viraram as costas para a sua lei, ó Deus de Israel. Isaías 30, versículo de número 1, você pode ir anotando e ler também depois. Ai dos filhos rebeldes do Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, para acrescentarem pecado a pecado. Jeremias 32, versículo 33, diz assim: viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o ensino. Então, queridos, olha só quantas são as formas que as pessoas estão se rebelando hoje. Na igreja você tem rebelde, no trabalho tem muitos rebeldes que estão se rebelando contra seus líderes, dentro de casa os filhos se rebelando contra os pais, mas é complicado. Então, para só esse pequeno bate-papo nosso aqui, eu quero deixar somente esse versículo então para sua meditação. Tem um monte outro, tem bastante versículo que nós poderíamos citar agora sobre rebelião, mas eu quero deixar para você frisar, 1 Samuel 15, 23, parte A do versículo, que diz que a rebelião
é como um pecado de feitiçaria. Aí eu vou te perguntar de novo: rebelde entra no céu? Hã? É hora do arrependimento, é hora de mudança, né? É hora de corrigir o erro para se acertar, para não perder a salvação, né? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão e herdarão o reino dos céus. Deus te abençoe, na graça e na paz do Senhor Jesus.